Muito bem, Bira. Nesses últimos meses aumentou o número de pessoas em situação de rua aqui em Cornélio Procópio e a equipe da ação social continua dando atendimento a essas pessoas, não é isso? Cunha, primeiramente agradecer aí pela oportunidade que você está nos dando de informar, cumprimentar todos os ouvintes. A Secretaria de Ação Social, o objetivo dela é cuidar, sim, dessas situações, e procurar saber o que está acontecendo com cada pessoa que está em situação de rua. A gente não pode dizer que é um morador de rua, mas às vezes essa pessoa que está em situação de rua, ela se coloca como se a casa dela fosse a rua. Então é uma situação que exige que técnicos, né, da Secretaria do CREAS, que é o nosso centro de assistência especializado, que é o CREAS, eles fazem abordagem, conversam com as pessoas, vê a necessidade. Tem pessoas que têm situação um pouco mais complicada, que às vezes pode também se encontrar em situação de dependência química ou de álcool, e isso aí necessita também que a gente trate a situação com um pouco mais de carinho, para que a pessoa aceite a ajuda, o tratamento. Aí é feito o destino necessário, a ajuda necessária pelo CREAS. E o CRAS também, que faz todo o atendimento de entrevista, questão de psicólogo também, tudo isso aí. E nós temos a Casa de Passagem, que a Casa de Passagem já é um local destinado para as pessoas que passam pelo município e não tem como se deslocar para outro lugar, às vezes a pé, eles se jogam a pé na estrada, caminham vários quilômetros, é uma situação até desumana. Então a Casa de Passagem está para fazer esse atendimento, acolher essas pessoas. E às vezes a gente extrapola um pouquinho no acolhimento e resolve algumas situações locais também, que são pessoas que têm famílias aqui em Cornélio, que às vezes a família não tem como segurar na casa e acontece a pessoa ficar em situação de vulnerabilidade também, em situação de rua. Bom, o que nós temos percebido aí nesses últimos meses, inclusive pessoas de outros países, como por exemplo aqui em Cornélio Procópio, nós sabemos que tem várias famílias venezuelanas que também procuram a ação social, né, Beira? Tem procuração social, às vezes, Cunha, é muito importante que a população saiba, eles, antes de procurar o poder público, eles promovem uma situação de pedir na rua. E eu, particularmente, pessoalmente, eu tenho feito também essas abordagens e explicado para essas pessoas, procurar o poder público primeiro, porque eles acham que não tem essa situação do poder público dar atenção, e o poder público não pode adivinhar o que está acontecendo. Então é importante que a população também, vendo alguma situação, nos comunique, que é muito importante. Bom, aí essas pessoas, nós temos um cadastro federativo que diz que Cornélio Procópio já tem 50 moradores aqui na cidade e já trabalhando, 50 moradores de outro país, que é o nosso caso mais de venezuelanos, que os venezuelanos têm mais a situação de venezuelano. Então é um país que está sofrendo uma situação complicada, né? A questão política lá é bem complicada e essas pessoas estão se deslocando, porque os países que fazem fronteira, eles se recepcionam. Agora, recentemente a gente ouviu que, através do governo federal, parece que eles estão barrando um pouco mais a entrada dessas pessoas, porque também tem um limite, o país também tem que estar preparado para atendê-los. Bom, a proliferação, por exemplo, de pessoas em situação de rua, eu não vou dizer que é uma situação normal, mas é uma situação que está acontecendo, é uma situação... Aumentou, Beira. Que não é só de Cornélio não é um privilégio de Cornélio, não é um privilégio do Estado, é do país, outros países também a gente tem acompanhado, acontece muito. Mas nós temos que cuidar da situação de Cornélio, nós estamos fazendo esse trabalho. Eu tive recentemente conversando com o Coronel Busnello a respeito dessa situação, porque no meio de pessoas necessitadas, vulneráveis, com questão de fome, de necessidade de ajuda, existe também as pessoas que possam estar com má intenção e pode prejudicar alguma situação aí
de criminalização também. Aí conversei com eles também estão fazendo um trabalho importante na cidade, ajudando a ação social, e a ação social ajuda também a segurança de Cornélio Procópio. Juntamente com isso, a saúde pública aqui de Cornélio também, através da nossa vice-prefeita Angélica, que é secretária de saúde, tem dado todo o atendimento possível para esse pessoal. É aquilo que eu falei no começo, às vezes eles não procuram o poder público, certo? Eles procuram as pessoas da rua e fazem essa abordagem nas pessoas. O que a gente aconselha? É uma necessidade de pessoas que às vezes têm problema químico. Ela não vai se alimentar às vezes, ela vai trocar de alguma situação para poder se confortar daquele momento crítico da pessoa, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então as pessoas ficam às vezes com uma certa vontade de ajudar, mas às vezes não está ajudando. Então a gente pede para tomar muito cuidado nesse momento, para não ficar dando as coisas que possam atrapalhar a situação. Os venezuelanos agora também, com essa situação, eu não estou citando assim especialmente os venezuelanos, mas é uma situação que está acontecendo. Eles vão, nesse trabalho que vai ser feito dia 28, 29 e 30, nós vamos receber instruções do governo do estado, e os venezuelanos que estiverem nos ouvindo, ou as pessoas que estiverem ouvindo que conhecem algum venezuelano, pede para eles que, se eles vão até o centro de eventos nesses dias, que nós vamos ter novidades aí, nós vamos ter situações que a gente vai poder fazer um projeto bom, para quem sabe no futuro próximo aí a gente resolver algumas situações com mais tranquilidade.